Eu quero saudar os irmãos na paz do nosso Senhor Jesus. Deus nos traz uma palavra hoje e a minha oração é para que eu diminua e que Ele cresça e que esta palavra possa abençoar a minha vida e a tua vida, meu irmão. A palavra que nós trazemos hoje está no livro de Isaías, no capítulo 35, no versículo 8. Isaías disse que haveria um caminho santo e fez uma profecia. Ele viveu 700 a 750 anos antes de Jesus e ele disse: haverá um caminho santo. Vamos ler ali? Diz a palavra de Deus: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará. 700 ou 750 anos depois, Jesus Cristo nos disse, no livro de João está escrito no capítulo 14, no versículo 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Isaías trazia aquelas profecias no deserto e anunciava coisas que estariam por acontecer, as pessoas não sabiam quanto tempo isso levaria. Mas 750 anos depois, surge Jesus e diz: eu sou o caminho, eu sou o caminho santo, aquele que Isaías anunciava. E ele disse mais, ele disse que ninguém chega na presença de Deus, ninguém chega na presença do Pai, senão por Ele. Irmãos, ninguém consegue chegar na plenitude de Deus, ninguém consegue chegar na presença de Deus, se não for através de Jesus Cristo. E nós sabemos também que a vontade de cada um, o objetivo de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher é chegar na plenitude de Deus, é chegar na presença de Deus, porque nós sabemos que é na presença de Deus que todas as coisas se resolvem. Problemas de saúde, existe a cura ali. Problemas de família, existe a solução ali. Problemas de andar pelo mundo sem rumo, desconecto com o estado todo. Hoje em dia existem as drogas, existem uma série de outros problemas que a sociedade enfrenta, mas aquele que conseguir chegar na plenitude, na presença de Deus, consegue resolver tudo isso. Quando nós chegamos na presença de políticos, nós podemos sair dali vazios. Quando nós chegamos na presença de jogador de futebol, de músicos, de outras celebridades que existem, nós podemos sair dali vazios. Mas a palavra de Deus nos garante que todo aquele que consegue chegar na presença de Deus, ele não despede vazio. E meu irmão, a pergunta que fica é: e quem quer ser cheio hoje? Você quer ser cheio, meu irmão? Você quer ser cheia, minha irmã? Então começa a adorar esse Deus Todo-Poderoso, glorifica o nome de nosso Senhor Jesus. Ali está a possibilidade de nos enchermos de vida e do Espírito Santo de Deus. Jesus estava reunido com seus discípulos, no capítulo 14, ele estava reunido com seus discípulos e ele estava ali ensinando, dizendo algumas coisas para eles. E em um determinado momento, Jesus estava ali pregando, olhou para eles e disse o que está escrito no capítulo 14, nos primeiros versículos: não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus estava dizendo que existe uma morada para cada um de nós nos campos celestiais. Jesus estava dizendo que Ele voltará para nos buscar, que existe uma casa com teu nome, teu endereço, tudo aquilo já está preparado para nós. Jesus estava explicando isso. E aí, em determinado momento, ali no versículo 4, ele disse: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Mas nisso levantou-se Tomé e disse: Senhor,
não sabemos para onde vais. Como saberia o caminho? Nós não sabemos para onde é que tu vai. Como é que nós vamos saber o caminho? Tomé estava dizendo: Senhor, nós não entendemos, a nossa mente não comporta, o nosso coração é pequeno demais para entender isso. Senhor, como conhecer o caminho? Irmãos, eles viviam com o caminho, eles viram o caminho curar leprosos, devolver a vista aos cegos, fazer surdo ouvir, fazer o mudo falar. Eles andavam, eles viram o caminho multiplicar o pão e o peixe, mas eles mesmos não sabiam aonde que estava o caminho, eles não conheciam o caminho. Isso hoje nós podemos trazer. Quantas vezes nos sentimos assim como Tomé, indecisos, sem saber o caminho? Irmãos, eu e você muitas vezes nos encontramos em momentos de dúvida, de ansiedade, sem saber que rumo tomar. Nunca aconteceu, nunca se sentiu assim como Tomé. O que vai ser agora? Que rumo eu devo tomar? Qual é a estrada que eu devo pegar? O que vai ser da minha vida? Mas a resposta estava ali. Enquanto Jesus ensinava, ele estava preparando aqueles homens, porque ele sabia que dali a alguns dias ele seria julgado, condenado e morto na cruz. Mas ele estava também tentando dizer que aqueles homens poderiam continuar a se relacionar com ele mesmo após a sua morte, preparando aqueles homens para a sua morte, ressurreição e a sua subida aos céus. E esta preparação também consistia em algumas palavras de conforto, porque era necessário que Jesus deixasse aqueles homens de forma que eles não ficassem desolados, perdidos depois da sua morte. O coração de Jesus provavelmente estava partido, estava tentando ensinar que existiam muitas coisas. E nós, quando muitas vezes ficamos indecisos, nós agimos exatamente igual àqueles, igual Tomé, igual aqueles homens que estavam ali. E às vezes pode acontecer de você pensar que você não tem importância nenhuma e que talvez não mereça que Jesus resolva os problemas na tua vida. Muitas vezes, mas Deus, ele fica decepcionado quando um dos seus filhos se estima por pouco valor. Quando Jesus se ofereceu para morrer na cruz, ele sabia que o pecado dominaria a terra, que a raça humana seria degradada por isso. Então ele veio e pagou um alto preço por mim e por você. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele estava nos comprando para Deus. Ele estava nos redimindo de todos os pecados, curando todas as nossas feridas. Então, o amor de Deus perdoa. Todos os sentimentos negativos que nós temos, eles são provenientes do pecado. E Deus alegra-se quando alguém, um pecador como eu, como você, entra no caminho, porque sabe que assim estará confiando em Jesus. E é Jesus aquele que nos conduz até Deus Pai Todo-Poderoso. Hoje o Espírito Santo de Deus nos impulsiona para mudarmos de vida, para entendermos nesta realidade, nesse contexto, que Jesus é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegará ao Pai se não for por Ele. E o que nós trazemos com isso para a nossa vida, meu irmão? Há na nossa vida, na minha vida e na tua, um trajeto a ser percorrido, há um caminho a ser vencido, existe um caminho na sua vida e na minha vida a ser percorrido enquanto estivermos aqui na terra. Por isso Paulo falava na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, quando o apóstolo deu ao discípulo aquele solene encargo de pregar o evangelho numa época ruim, numa época de apostasia, e ele afirma no versículo 7, combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. Paulo estava dizendo que percorreu a trajetória dele, percorreu o caminho que lhe era proposto. Ele disse também em Filipenses 3, no verso 12 em diante, eu sei que ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, e deixando as coisas que para trás ficam, eu caminho em direção ao alvo, eu prossigo para frente, eu sou como uma flecha disparada na mão do arqueiro, que só tem uma direção, que é Jesus Cristo.
Jesus disse: eu sou o caminho. E Deus nos fala algo nisso. Ele diz que o importante é que eu e você estejamos no caminho, porque é no caminho que Deus opera os milagres. É pelo caminho que Deus transforma a tua vida. É pelo caminho que Deus cura a tua enfermidade. É pelo caminho que Deus liberta a tua família. É no caminho que Deus faz a obra da transformação. Olha o mistério. O Evangelho de Marcos fala de um homem cego chamado Bartimeu, como estando presente quando Jesus deixava Jericó. E ele se tornou uma das pouquíssimas pessoas curadas por Jesus e que nós sabemos o nome. O cego Bartimeu estava à beira do caminho. Um dia Jesus cruzou o caminho do cego, o cego entrou no caminho e Jesus curou a cegueira dele. A Bíblia Sagrada fala também em Marcos, no capítulo 7, no versículo 25, que a mulher cananeia estava no caminho de Jesus. A filha dela estava em casa, mas quando Jesus entrou no caminho daquela mulher, a filha que estava em casa foi liberta. A Bíblia fala que na cidade de Naim existia uma mulher viúva que havia perdido o filho único e estava a caminho do cemitério para enterrá-lo. Mas Jesus cruzou o caminho daquele funeral, tocou no caixão e disse: levanta-te, rapaz. E a mulher, a viúva, recuperou seu filho, viu seu filho ressuscitar. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Que assim como Isaías anunciou que haveria um caminho, Jesus veio e disse: eu sou o caminho. Porque nós não sabemos o tempo em que se cumprem as profecias. Ali duraram 700 anos, 750. E desde o advento de Jesus na terra, desde a morte de Jesus, já se passaram mais de 2000 anos. Do nascimento, 2019 anos. E nós temos uma promessa aqui em João 14, quando Jesus nos diz: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E nós agora, a partir dessa maravilhosa história de Jesus e da dúvida de Tomé, nós agora conhecemos o caminho. E pela explicação que Jesus deu nesse versículo maravilhoso, cheio de glória, tão glorioso, que é no 14, versículo 6, quando ele diz que ele é o caminho e a verdade e a vida. Irmãos, esse tempo de Jesus voltar já está se cumprindo. As profecias têm um tempo que nós não conhecemos, esse tempo pertence a Deus. Deus sabia, quando ele inspirou Isaías a anunciar que o caminho santo viria. E agora Deus sabe, quando Jesus anunciou que ele voltaria, quanto tempo levará? Nós estamos à porta disso. Jesus está voltando. Tenham fé nisso, confiem nisso. As profecias estão se cumprindo. Jesus está voltando. E nós que temos o ministério de levar o Evangelho de Jesus, nós temos que dizer que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta e que Ele voltará. Irmãos, prepare-se para a volta de Jesus. Jesus está voltando para nos levar para a morada celestial, essa mesma que ele anuncia, quando ele diz que na casa do Pai existem muitas moradas e que ele nos teria avisado se não fosse assim, pois ele está com o nosso lugar preparado. Ele foi na frente nos preparar um lugar e preparou, e agora ele vai voltar para nos receber por ele mesmo, vai nos receber para que onde ele está nós estejamos também. Essa é a promessa da Bíblia, essa é a confirmação da profecia de Isaías. Jesus veio e se tornou o caminho santo e nós estamos esperando, aguardando a volta de nosso Senhor Jesus. A minha oração vai que essa palavra possa ter abençoado a tua vida, possa ter trazido um pouco de compreensão, um pouco de entendimento ao teu coração, à tua mente, e que Deus abençoe a tua vida. Eu quero que todos nós fiquemos na paz de nosso Senhor Jesus, e até o nosso próximo encontro.